Durante muitos anos, Portugal acumulou déficits externos sucessivos. Eu gostaria de relembrar que durante muitos anos também se pensou que isto não era um problema. Há 10 anos atrás, nós acumulávamos déficits externos na ordem dos 10% e toda a gente, ou muita gente com grandes responsabilidades em Portugal, diziam não há problema, e na Europa também, devo dizer, não há problema porque nós estamos numa união monetária, não há problema de, como se chama no jargão económico, não há problemas de balança de pagamentos na União Monetária. E por isso mesmo, se nós estamos a acumular déficits de 10% ao ano, mais cedo ou mais tarde isto vai ser resolvido. Obviamente todos nós sabemos quais foram as consequências. A falta de competitividade crónica da economia portuguesa, juntamente com um endividamento generalizado, e contrariamente às vezes o que se pensa, e como já foi dito também aqui, o endividamento não é só do Estado, é das famílias, que neste momento já estão numa situação muitíssimo melhor do que estavam há uns anos atrás, mas também das empresas, e já voltarei a esta questão, fizeram com que nós acumulássemos uma dívida externa que chegou a cerca de 240% do nosso PIB. Este é um valor que é o mais elevado das últimas décadas e é um valor muitíssimo elevado a nível internacional. Obviamente, reformas estruturais, não vou estar aqui a falar muito sobre isso, depois mais tarde, noutra ocasião, poderemos falar, mas também uma aposta na internacionalização, que é exatamente o que estamos aqui a falar e que já foi um dos temas das palestras que foram feitas aqui de manhã, mas também a moderação salarial e menores custos de contexto, nomeadamente através de menores custos da fatura portuária, um controlo dos custos de eletricidade, etc., etc., fizeram com que nós conseguíssemos mais competitividade. E isto não sou eu que o digo, obviamente podem achar que eu sou suspeito, quem o diz são organizações internacionais, eu peço desculpa que os slides estão em inglês, mas que mostram muito claramente, se virmos o indicador de performance de exportadora, que é o que está a linha azul, está a aumentar nos últimos anos, e se olharmos para um dos indicadores de competitividade, que não é o único, mas é um indicador importante, que é o dos custos unitários de trabalho, vemos que os custos unitários de trabalho baixaram nos últimos anos e a nossa performance exportadora aumentou de uma forma muito significativa. A situação externa, aliás, alterou-se profundamente nos últimos 3 anos. Se durante décadas nós acumulámos déficits externos, nós finalmente conseguimos ter, como podemos ver neste gráfico, excedentes externos. Estamos a falar em mais de 70 anos de déficits externos e pela primeira vez conseguimos estes excedentes externos. Muita gente diz que isto tem a ver com a descida das importações por causa da crise económica, é verdade, mas não só. Muita gente pensa, como eu disse, que a única questão é que agora, como a economia está a recuperar e as importações começaram a subir, pensam que este vai afetar a balança externa, isso é verdade. No entanto, engana-se quem pensa que não houve uma alteração, na minha opinião, estrutural na economia nacional. E por isso mesmo vou-vos dar alguns gráficos que mostram exatamente isso mesmo. Se nós olharmos, por exemplo, para a performance exportadora, que mais uma vez, desempenho exportador português, tomando como ano base, neste caso, 2007, e compararmos com todos os países europeus, inclusivamente a Alemanha, que é o campeão da exportação, não só na Europa, mas também ao nível mundial, podemos ver muito claramente que a nossa performance exportadora ultrapassa a própria Alemanha. Portanto, quem pensa que a alteração da situação profunda a nível estrutural do nosso desequilíbrio externo se deveu simplesmente à questão da diminuição das exportações, está a esquecer-se deste facto muito determinante que é a performance, o desempenho das exportações nos últimos anos. Mas, se olharmos para os últimos 70 anos, que são quando temos dados, em média nós exportamos cerca de 25% a 30% do PIB nacional. Para uma economia do nosso tamanho é um valor bastante baixo. O que se passou nos últimos 3 anos foi nada mais, nada menos que algo extraordinário, pois neste momento estamos a exportar cerca de 41% do nosso PIB. Ainda é pouco, nós devíamos estar a exportar um país da nossa dimensão, devia estar a exportar 70% a 80% do PIB, como fazem países como a República Checa, como fazem a Bélgica, a Holanda, ou outros países da nossa dimensão, ou mais ou menos da nossa dimensão. Portanto, nós ainda temos um bom e um grande caminho para percorrer. No entanto, já demos passos significativos para alterar uma das grandes deficiências estruturais que a economia portuguesa apresentava, que era exportar pouco.
E aqui, como hoje estamos a falar, isto teve a ver exatamente graças à internacionalização da economia nacional, em parte graças às reformas estruturais, mas acima de tudo porque os nossos empresários mostraram que como aconteceu noutros pontos da nossa história, quando há crise, nós sabemos arregaçar as mangas e ir à luta. E foi o que os nossos empresários fizeram. E bastava ir visitar algumas capitais dos países lusófonos, ou ir à Europa e vermos empresários portugueses a irem à luta, a tentarem conseguir internacionalizar as suas empresas e aumentar a competitividade das suas próprias empresas. Não é por acaso, por isso, a taxa de cobertura que diz quanto das nossas importações nós conseguimos cobrir com as nossas exportações, que a nossa taxa de cobertura subiu, se nós virmos do ano, neste caso 2009, que era mais ou menos 65%, 66%, subiu para cerca de 90% do nosso PIB. Mais uma vez, demonstra muito claramente que as nossas exportações estão a ter um desempenho absolutamente notável. Isso aconteceu pelos ganhos de produtividade e os ganhos de competitividade que nós conseguimos ter nos últimos anos. No entanto, obviamente, e como tantos empresários nesta sala sabem, a situação continua bastante difícil. Nomeadamente, o crédito ainda é escasso e é muito caro, e temos também a questão da dívida empresarial, que também voltarei. Para nós termos uma ideia de quão grande foi o choque ao nível do endividamento das empresas e ao nível do crédito, se olharmos para os dados históricos, vemos que na Grande Depressão Americana o crédito caiu cerca de 25%. Em alguns países europeus, nomeadamente na Espanha, na Irlanda, o crédito caiu cerca de 30%. O crédito em Portugal caiu pelo menos 15%, desde 2011. Ou seja, é uma situação do que os economistas muitas vezes chamam o credit crunch, ou pelo menos um constrangimento bastante grande, uma redução muito grande de crédito, e obviamente isso tem consequências bastante grandes para as próprias empresas portuguesas. Podemos ver que o crédito não só se tornou mais escasso, mas também, acima de tudo, se tornou bastante caro. Este gráfico mostra vários países, o nosso país aqui está a linha vermelha, e podemos ver muito claramente que enquanto os franceses, as empresas francesas e alemãs pagam taxas de juros para os seus empréstimos na ordem de 2%, em média, e os espanhóis e os irlandeses pagam cerca de 3,5%, as nossas empresas pagam cerca de, neste momento, cerca de 5,5%, entre 5% e 5,5%, em média, quando não estou a pagar bem mais, porque obviamente depende do seu nível de endividamento. Ora, Portugal conseguiu ganhos de competitividade muitíssimo grandes ao nível laboral, conseguiu ganhos de competitividade ao nível de fatura portuária e de outros baixos custos de contexto. Também as empresas adaptaram-se e conseguiram reestruturar-se para tentar sair da situação difícil. E, no entanto, grande parte dos ganhos de competitividade que foram conseguidos e alcançados por estas empresas a grande custo foram, no fundo, contrabalançados por uma deterioração do acesso ao crédito e de ter um crédito mais elevado. Portanto, um dos grandes problemas de muitas nossas empresas foi os ganhos de competitividade que conseguiram fazer a grande custo não foram suficientes para ultrapassar os maiores custos de financiamento que estas mesmas empresas têm, nomeadamente em relação a outros países europeus. Voltarei a esta questão porque esta é uma questão fundamental para também a questão do crédito bancário, para a questão das empresas e da União Bancária. A dívida empresarial também permanece muito elevada, aliás, esta é uma das grandes razões porque o crédito também diminuiu bastante. Este é um valor este é um gráfico que mostra muito claramente que Portugal continua a ser um país cujas empresas estão muito endividadas, já começou a haver ajustamento. Aliás, se olharmos para os dados do Banco de Portugal, estes não são os dados do Banco de Portugal, os dados de Portugal mostram do Banco de Portugal que a dívida das empresas neste momento é cerca de 180% do PIB, já chegou a 185% do nosso PIB. Mas também vemos que países como a Espanha e como Portugal começaram a desalavancar, as suas empresas começaram a desalavancar-se, no entanto ainda há um longo caminho por percorrer. Também vemos que os empréstimos concedidos de cobrança duvidosa, no fundo, podemos ver que tem havido um aumento bastante grande nos últimos anos e neste momento atingem cerca de 13% dos empréstimos respectivos. Portanto, a grande questão é o que é que falta fazer para aumentar a competitividade das empresas. Portanto, a minha segunda parte da minha apresentação vai exatamente focar-se sobre esta questão. Primeiro, desendividar as empresas. Esta é uma questão absolutamente
fundamental para as empresas portuguesas, porque ainda há muitas empresas que estão demasiado endividadas. Para que isto aconteça, e para além do esforço que já houve ao nível do programa Revitalizar e ao nível de reestruturação empresarial também, é fundamental que nos próximos meses se criem mecanismos para a reestruturação de dívida empresarial. Estas são medidas que estão, por exemplo, inscritas na Estratégia de Fomento Industrial, mas também organizações internacionais como o FMI e a OCDE preconizam muito claramente para que haja o que se chama a desalavancagem mais rápida da economia nacional. Para nós conseguirmos ter empresas mais competitivas, também precisamos que as nossas empresas estejam menos endividadas. E, portanto, é fundamental que estes mecanismos de reestruturação de dívida sejam implementados, inclusivamente com mecanismos temporários de isenções e de benefícios fiscais para que esta resolução de dívida seja feita. Por outro lado, após o que se chama a Asset Quality Review dos bancos, os testes de stress que vão acontecer nos próximos meses, é fundamental que, com a maior solidez do sistema financeiro e bancário português, os bancos comecem a emprestar mais dinheiro. O BCE, neste momento, está muito desperto para esta questão. Nós sabemos que o BCE está muito preocupado que o que chama, mais uma vez no jargão económico, de mecanismo de transmissão, ou seja, o mecanismo de transmissão da política monetária para as próprias empresas não está a acontecer. Ou seja, há mais dinheiro para a economia, mas o dinheiro não chega às empresas. E como o dinheiro não chega às empresas, as empresas não investem. As empresas não investem não só em capital, mas também não investem em mais recursos e por isso mesmo é fundamental que isto aconteça. Portanto, assim que os testes de stress estejam acabados e que o nosso sistema financeiro a nível global na Europa esteja ainda mais forte, é fundamental que os bancos comecem também a emprestar mais dinheiro às próprias empresas. Para além de desendividar, é fundamental também corrigir a União Monetária. Nós temos uma União Monetária que neste momento funciona a duas velocidades. Temos uma União Monetária, como vimos há bocadinho, ao nível dos créditos para as empresas, que financiem ou que ajuda a financiar empresas nos países da Europa Central a taxas bastante reduzidas, mas os países periféricos, como Portugal, estão ainda a pagar muito mais do que deviam estar a pagar. E por isso mesmo não podemos ter esta União Monetária a duas velocidades. É fundamental corrigir este problema, é fundamental introduzir não só a União Bancária, mas também acabar com o que se passa, uma das grandes diferenças que existem entre a Europa e os Estados Unidos. Se formos aos Estados Unidos, não interessa se uma empresa está em Alabama, ou se está na Califórnia, ou se está em Nova York, a empresa financia-se exatamente à mesma taxa que uma empresa que esteja na Alabama, desde que seja o mesmo nível de risco, que tenha o mesmo nível de endividamento e que segundo as mesmas condições. Em Portugal não é assim. Em Portugal, ou seja, na Europa não é assim. Uma empresa que esteja no norte de Itália, ao lado de uma empresa, na fronteira com a França ou com a Alemanha, está a pagar taxas de juros mais elevadas. Ainda é pior para empresas que estejam situadas em Portugal, ou que estejam na Espanha, ou que estejam na Irlanda. Isto não pode acontecer. Se nós queremos mesmo que haja uma união monetária que seja sustentável, este problema tem que ser resolvido uma vez por todas. Portanto, é fundamental corrigir esta união monetária. Mas também diversificar o financiamento. Quer através do Banco de Fomento. O Banco de Fomento é fundamental precisamente para agregar os instrumentos que estão ao nível do Ministério da Economia, dar o que se chama o fogo, que é possível, que é importante para ajudar as nossas empresas, a financiar as nossas empresas, mas também a própria Caixa Geral de Depósitos. A carta de missão da Caixa Geral de Depósitos já dizia isso, mas é importante que a Caixa comece a conceder mais crédito às empresas, mas criando também uma bolsa para PMEs. E quando estou a falar em bolsa para PMEs, podem perguntar, então, e o Alternext? O Alternext é demasiado caro e tem requisitos demasiado elevados. Há outras bolsas para PMEs que estão a surgir em várias partes do mundo, quer no Canadá, quer na Inglaterra, quer na própria Espanha, na Polónia, na Coreia do Sul. São empresas, são os chamados venture markets, que são não só para o capital de risco, mas para PMEs em expansão. Em que os requisitos de entrada nessas bolsas para PMEs são muitíssimo mais baixos e, ao mesmo tempo, que as próprias normas de funcionamento são muitíssimo mais favoráveis para as próprias PMEs. Por isso mesmo, uma bolsa para PMEs é fundamental também, bem como outros mecanismos para ajudar a diversificar o financiamento das nossas PMEs. As nossas PMEs têm que ser cada vez menos dependentes do endividamento bancário. As nossas PMEs são as mais dependentes do crédito bancário de toda a União Europeia
e, portanto, isso tem que ser alterado urgentemente, de forma a conseguirmos ter mais financiamento, mais investimento das nossas PMEs. Por outro lado, ao nível dos incentivos financeiros, e como já está a ser feito, todos os incentivos financeiros que nós temos ao nosso dispor, nomeadamente a nível do CRAN, têm que ser virados para o investimento no capital humano, e o capital humano quer dizer, quer para a formação profissional, quer para a inovação, quer para o apoio ao empreendedorismo, mas também os incentivos às empresas. Os fundos comunitários dos países que têm sido mais bem-sucedidos, esses fundos comunitários têm sido principalmente gastos, infraestruturas um pouco, mas principalmente capital humano e incentivos às empresas. Nós já estamos a começar a fazer isso, mas é preciso reforçar isso no próximo quadro comunitário de apoio. Por outro lado, é fundamental continuar a reduzir os custos de contexto. Um dos programas que eu tenho mais orgulho de ter implementado foi o licenciamento zero. E perguntam-me, mas nós não vemos ainda grande impacto no terreno? Pois não. Porque, como qualquer reforma, há uma parte legislativa e uma parte de implementação. E a administração do próprio Estado, nomeadamente alguns organismos de Estado, continuam a tentar manter os seus poderzinhos e as suas quentinhas a todo custo, contra tudo e contra todos. E o que é absolutamente fundamental é que isto pare de uma vez por todas. Nós temos a legislação de licenciamento industrial provavelmente mais avançada da Europa neste momento. A fase que é preciso nós nos dedicarmos agora é implementarmos exatamente este licenciamento, para constituirmos o que são chamadas as zonas empresariais responsáveis, para conseguirmos fazer esse licenciamento zero até 98% das nossas empresas. Mas menos burocracia. O Estado tem que deixar de desconfiar dos nossos empresários. A fiscalização deve ser feita a posteriori. Devemos responsabilizar os nossos empresários e dizer, nós vamos confiar em vós, vocês podem investir neste local e depois nós vamos fiscalizar. Se vocês forem pisarem o risco, vocês vão ser altamente penalizados. Não é como agora impor todo tipo de restrições burocráticas e procedimentos excessivos para depois fiscalizar também a posteriori. É um pesadelo, ou tem sido um pesadelo licenciar em Portugal e é preciso acabar com isto de uma vez por todas. Portanto, é fundamental que o licenciamento zero passe à segunda fase de implementação muito clara. Mas também continuar a reduzir os custos da energia. A questão da energia, como sabemos, é uma questão premente no nosso país. Pela primeira vez, como sabem, eu sou suspeito na matéria, portanto, mas o que eu acho é que pela primeira vez nós conseguimos ir contra interesses instalados muito fortes no nosso país. É preciso continuar esse combate contra os interesses instalados. É preciso e é fundamental continuar a lutar contra os lobbies que protegem alguns contra o bem comum, contra o interesse nacional. E, portanto, o que é preciso fazer é continuar não só a prosseguir a liberalização do mercado energético, como principalmente também trazer mais players para Portugal e abrir a concorrência através de uma política europeia que permita com que as interconexões entre a França e a Espanha sejam concluídas de uma vez por todas, por forma a podermos exportar energia nós de renovável para o norte da Europa e podermos também aumentar a concorrência no mercado energético. Fundamental. Mas também ao nível de infraestruturas, quer prosseguindo reformas nos portos, quer investindo nos portos, melhorando os nossos portos, mas também fazendo as linhas de bitola europeia que são absolutamente essenciais para nós conseguirmos diminuir também a nossa fatura das nossas empresas, para as empresas se tornarem mais competitivas. E depois outra das questões que para mim é fundamental, porventura a mais fundamental, que é investir nos nossos recursos humanos. Já falámos aqui de manhã nessa matéria e uma das questões que eu acho que é mais queridas para mim e que mais investimos nos últimos anos foi o sistema dual e de aprendizagem. A formação profissional tem que haver uma auditoria à formação profissional para acabar com a pseudo-formação e concentrar os recursos existentes naquilo que existe ou que interessa realmente, que é apostarmos numa formação que tenha relevância para as próprias empresas. Muitas das nossas empresas dizem que o problema não é, muitas vezes, podermos contratar este ou aquele, é não termos técnicos suficientes para contratar. E isso passa-se quer no setor industrial, quer no setor turístico, quer no próprio setor mineiro. Portanto, isso é fundamental continuar a apostar numa formação mais virada para as empresas. E, portanto,
Sistema dual e de aprendizagem, eu penso que é o sistema que nós devemos apostar. Mas devemos acabar mais uma vez com as quintinhas e com as tutelas. Existe uma guerra, ou existe pelo menos um grande antagonismo entre os organismos do Ministério da Educação e os organismos do Ministério do Trabalho ao nível da formação. Porquê? Porque há fundos comunitários ou estruturais envolvidos e quando há fundos estruturais há sempre guerras de tutelas e há sempre interesses que estão instalados e querem permanecer com o seu poder ligados aos fundos estruturais. Isto não faz sentido. Não faz sentido nós termos escolas profissionais à francesa e ao mesmo tempo termos um sistema dual de aprendizagem, as escolas profissionais à francesa ligadas ao Ministério da Educação, e temos escolas profissionais e temos sistema dual de aprendizagem ligados ao Ministério do Emprego, que é um sistema mais alemão. Não faz sentido nenhum. Temos que ligar os dois, fundir os dois, integrar os dois e criar uma verdadeira formação profissional ligada para as empresas, para dar mais competitividade às nossas empresas. E depois, obviamente, um dos temas que toda a gente sabe que é muito, que eu defendo há muito tempo, que é, os próximos anos, a prioridade principal tem que ser baixar impostos. Já o disse várias vezes, e não tenho o mínimo de dúvidas que, neste sentido, se é verdade que para as reformas para as empresas houve um grande passo que foi dado com a reforma do IRC, mas termos uma taxa de IRC de 18% a 19% não chega. Nós temos que ter a ambição de termos aí o IRC mais baixo da Europa, ou pelo menos estarmos no top 5 do IRC mais baixo da Europa. Porquê? Porque nós precisamos de investimento. Se nós queremos combater aquela principal chaga que nós temos no nosso país, que é o desemprego, se nós não tivermos investimento, não vamos combater, não vamos continuar a diminuir a taxa de desemprego de uma forma sustentada. Portanto, os próximos anos têm que ser virados para corte de despesa, para podermos baixar impostos, e ao nível das empresas, fundamental para termos mais investimento, baixar o IRC para o nível mais baixo da Europa, ou pelo menos dos níveis mais baixos da Europa. Há condições para o fazermos, fizemos de uma forma gradual, baixando sempre 1 ou 2 pontos percentuais todos os anos, aumentando também, como se diz, a base, quer dizer que há muita gente que não paga impostos, há muitas empresas que não pagam impostos, se os impostos também forem mais baixos ao nível das empresas, o incentivo para essas empresas começarem a pagarem mais impostos aumenta, mas acima de tudo é importante haver fiscalização para que os não estou a conseguir agora, portanto, os faltosos possam exatamente ser punidos para não estarem numa situação de descompetitividade em relação às outras empresas. Terem ganhos de competitividade que não podem acontecer numa economia como é a nossa. Em suma, e para terminar, primeiro, não há receitas mágicas para nada, muito menos para aumentar a competitividade da economia portuguesa. É fundamental prosseguir a agenda de reformas estruturais. As reformas estruturais que foram feitas nos últimos anos em Portugal foram, na minha opinião, sou o mais suspeito possível, como sabem, mas foram verdadeiramente históricas, ao nível laboral, ao nível da reestruturação empresarial, ao nível de licenciamentos, etc, etc. No entanto, e aliás, eu acho mesmo que aquilo que distingue Portugal nos últimos 4, 5 anos, aquilo que distingue Portugal dos outros países, de muitos outros países europeus, são 2 fatores. E é isso que também é apreciado lá fora. Primeiro, nós tivemos a coragem de ir contra lobbies e tivemos principalmente a coragem de fazer as reformas estruturais, que mais ninguém fez, pelo menos não fizeram na dimensão que nós fizemos. Segundo, nós fizemos algo que foi fundamental para manter a paz social, que foi a concertação social. Concertação social, as reformas estruturais distinguem Portugal do resto da Europa e mostram que, se nós somos considerados agora como um país que há poucos anos ninguém dava grandes possibilidades de poder sair, mas agora já muita gente acredita que podemos sair da situação atual, é exatamente por causa das reformas estruturais e pela concertação social. E por isso mesmo é preciso continuar a apostar nesse diálogo social, é preciso continuar a apostar nas reformas estruturais nos próximos anos. Nomeadamente, precisamos de fazer a reforma da Segurança Social, precisamos de fazer a reforma do Estado para baixar a despesa, para podermos baixar impostos também. E, acima de tudo, também, o segundo ponto é que precisamos de um conjunto de políticas muito alargadas, desde as infraestruturas, à parte da energia, às outras partes todas que eu mencionei. Precisamos deste conjunto de políticas para assegurar um financiamento para as nossas empresas, para as empresas poderem investir e baixar os custos de contexto internacionais. Nós já mostramos que somos um povo especial e somos um país que, face às dificuldades, por maiores que elas sejam,
quer seja crises financeiras, quer cataclismos naturais, quer perdas de impérios, nós já mostramos que nós, quando caímos, nós reerguemos-nos. Nós nunca desistimos. Nós sabemos adaptar-nos. As nossas empresas já o mostraram, tenho a certeza que o vamos continuar a ser. Nos próximos anos, acima de tudo, temos que continuar como política de responsabilidade e apostar nas nossas reformas estruturais. Muito obrigado.